Boa noite. Nosso grupo é composto por Cibele de Jesus Santana, Davi Oliveira Cerqueira Lima, eu, Matheus Moura Del Rey e Tiago Rodrigues Barreto. E hoje iremos tratar a respeito da influência da pandemia no reajuste dos preços dos insumos na construção civil. Como é de saber popular, desde o fim de 2019, o mundo vem passando por uma de suas maiores crises sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19. Essa pandemia alterou não só o estilo de vida de todos os habitantes do planeta, como também trouxe graves consequências em diversos âmbitos sociais. Com diversas medidas restritivas, a economia foi um dos pilares mais atingidos pelo problema e nos trouxe diversas consequências, afetando de forma contundente a elaboração dos orçamentos de obra. Em toda obra, o orçamento é um dos itens de maior relevância, afinal, o objetivo da maioria dos empreendimentos é obter lucro. Porém, desde o início da pandemia, a alta de preço dos insumos e a grande variação do mesmo tornou muito mais difícil a missão de projetar riscos com o objetivo de se manter dentro dos parâmetros anteriormente pré-estabelecidos. Como sabemos, a pandemia ainda está em curso e, devido a isso, ainda é escassa a quantidade de informações para nos servir de embasamento para referencial teórico. A partir daí, partimos em busca de utilizar definições e conceitos já existentes e índices que trariam números concisos. São esses: orçamento de obra. É a realização de um planejamento estratégico para garantir o lucro e sanar as necessidades empresariais. Usamos também o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices, também conhecido como a SINAP, que nada mais é que a geração de índices e salários para o setor habitacional, detalhando preços de materiais e serviços da construção civil. Esses índices são renovados mensalmente durante todos os anos. Com isso, conforme foi dito por Xavier, em 2008, a elaboração de um orçamento pode determinar o sucesso e ou fracasso de uma empresa construtora e ou construtor. Um erro no orçamento acarreta imperfeições, frustrações, falta de credibilidade e prejuízos a médio e curto prazo. Um déficit orçamentário gera mais insegurança para os acordos já consolidados. Isso foi dito por Martins em 2008. Dessa forma, abordar e discutir o tema é importante, dada a relevância de um orçamento no sucesso de um empreendimento e aos riscos e prejuízos que uma divergência entre os custos orçados e realizados pode ocasionar. Estudar esse tema também tem relevância no que diz respeito às transformações e implantações de processos, pois o contexto da pandemia exigiu das empresas novas alternativas e soluções quanto à viabilização e continuação de contratos e empreendimentos. Bom, a problemática central do nosso trabalho está em torno da Covid-19 e como esta acarretou em altas constantes nos preços globais das obras. Martins, em 2020, revela que a paralisação das obras e inclusive as cadeias de suprimentos e suporte ao setor da construção civil causado pela pandemia. Nesse sentido, Matos, em 2020, alega que os serviços da obra tendem a ser menos produtivos, por conta da ausência e dos problemas do fornecimento de materiais. Segundo Paulino, também em 2020, as medidas de isolamento social e a falta de insumo nas indústrias resultaram em um choque adverso sobre a economia brasileira, no lado da demanda e da oferta. De acordo também com Silva, em 2020, a paralisação devido à atual pandemia causou atrasos nos cronogramas e afetou no preço dos insumos e matéria-prima das obras, de pequeno e médio porte. Do mesmo modo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, em 2021, relatou que o prazo previsto para a entrega de alguns insumos pode ultrapassar 120 ou 30 dias, prejudicando de forma contundente os orçamentos das obras. Atualmente, a CBIC, em 2021, destacou o prejuízo dos aumentos dos insumos nas atividades da construção civil. Além disso, evidencia que nenhuma estatística previa o aumento do preço tão expressivo, comprometendo o orçamento dessas obras. Nesse sentido, destaca também que essas altas não conseguem captar a total elevação dos preços, e com isso o aumento são maiores que o registrado, conforme o relato das empresas das construções civis. Como esse aumento expressivo dos custos dos insumos comprometeram o lucro do empreendimento? Isso tornou muito imprevisível o trabalho dos orçamentistas, o que fez com que os riscos passassem a ser ainda maiores. Com o objetivo de diminuir os riscos, as altas nos orçamentos foram constantes, e isso acarreta também no fechamento e na busca por novas obras.
A partir daí, definimos como objetivo geral do nosso estudo fazer uma análise, quantificar e comparar o reajuste médio dos preços e dos insumos no período identificado pela pandemia Covid-19. Com os objetivos específicos, levantamos então de forma específica revisões bibliográficas direcionadas ao gerenciamento de custos e riscos, para que não seja possível prever e nos precaver de alguma forma das bruscas variações de preços que temos enfrentados. Definimos então a coleta de amostras de dados como sendo uma base sólida para que possamos fazer o estudo com curvas e gráficos que facilitariam a tentativa de prever e se adiantar a possíveis variações bruscas. A partir daí, realizaremos uma análise de como essa variação de preços esteve ligada de forma direta à pandemia e todas as consequências trazidas por ela. Por fim, utilizamos como referencial teórico as seguintes matérias. André et al. Alerta sobre o aumento brusco no preço dos insumos no estado da Bahia durante a pandemia, um risco na ornamentação de obras públicas, em 2021. Esse foi um trabalho executado por alunos de Engenharia Civil da Universidade de Salvador, no ano de 2021, no semestre passado. José Carlos Martins, com os indicadores imobiliários nacionais, quarto trimestre de 2020, Brasília 2021, entrevista concedida à Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Mariane Rocha e Márcio Escobar, com as transformações na construção civil pós-pandemia da Covid-19, 2021, e Ivan Xavier, Orçamento, Planejamento e Custos de Obras. São Paulo, FUPAM, Fundação de Apoio à Pesquisa Ambiental, em 2018. Com isso, esperamos ter atingido o objetivo e que tenha ficado de forma o mínimo clara como a pandemia 2019 vem acarretando em diversas consequências para o andamento das obras e do setor de engenharia civil. Obrigado.